noite. Estamos iniciando nosso podcast Talk Saúde. Eu sou a Marília, enfermeira e consultora em amamentação, e estou aqui com meu colega Marcos. Meu nome é Marcos Aurélio Honorato, sou enfermeiro. Junto com a Marília tocaremos um podcast que falará sobre saúde, né? Nós entrevistaremos várias pessoas que estão trabalhando com saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, e contará um pouquinho por que é que escolheu essa profissão. Nós estaremos trazendo aqui, num bate-papo bem descontraído, essas pessoas que vão contar um pouquinho da sua história, da sua vivência, por que é que escolheu a profissão, por que é que escolheu estar em Foz do Iguaçu, né, para estar desenvolvendo essa atividade e falar um pouquinho sobre a história pessoal de cada um, né, e as escolhas também que elas fizeram. A Marília trabalha comigo já há algum tempo, nós somos colegas de trabalho, como ela disse, nós somos enfermeiros e no nosso primeiro encontro, né, nós vamos falar um pouquinho da nossa história e qual que é o nosso objetivo com este trabalho e este projeto. Pensamos junto, não é um projeto que começou hoje, né? De repente surgiu, nós estamos já há algum tempo se reunindo, falando, debatendo e graças a Deus chegou a hora, né, Marília, de Sim. tocar o nosso sonho para frente. Então eu quero saber de você, o que é que você espera daqui para frente? Se apresente completo, o seu perfil profissional, o que que você faz e conta pra gente. Marcos, esse podcast é um sonho nosso que nós projetamos lá atrás e que hoje ele começa a se concretizar. Hoje é um piloto do que vem por aí. Então, hoje nós vamos nos apresentar, dizer quem somos e por que estamos aqui. Por que decidimos falar sobre saúde? É meio óbvio, nós somos enfermeiros, nós nos afinizamos com a área de saúde, mas nós não vamos trazer apenas profissionais de saúde. Nosso objetivo é trazer pessoas da sociedade que passaram ou estão passando por algum problema de saúde e que estão nessa crescente, estão em tratamento ou já superaram algum tipo de enfermidade, tiveram alguma história de superação. Porque a experiência do outro nos traz muitas lembranças e às vezes a gente está passando por alguma coisa que o outro já passou. Então isso nos motiva, nos fortalece. Então esse é um dos objetivos do nosso podcast. Eu não sou de Foz do Iguaçu, eu vim para cá em 2010. Comecei a trabalhar como enfermeira em 2015, mas na área de enfermagem desde 2010. Então, eu já tenho 13 anos na profissão, é uma profissão que eu amo, que eu me identifico, tenho uma experiência hospitalar, tenho experiência em ambulatório, banco de sangue, atenção primária, e recentemente estou como consultora em amamentação, me encontrei estou vivendo esse propósito, que é ajudar mães com dificuldades na amamentação. E o Marcos já falou, nós trabalhamos juntos lá na Clínica Honorato e desenvolvendo o que eu amo. Então, aquela frase que faça o que você gosta, que você não trabalhar nenhum dia na tua vida, é verdadeira, faz parte da minha vida atualmente. Quanto tempo você trabalhou na área do hospitalar? Olha, desde 2010 até 2021. Qual setor? Hã, UTI geral, coronária, neonatal, pediátrica. E qual foi aquela, assim, que tocou o seu coração e falou: "Não, eu gostei de fazer isso"? UTI neonatal. Por quê? Posso saber? Ah, eu trabalhei na pediátrica primeiro, adoro criança, mas a neonatal, ela tocou profundamente meu coração. Os bebês prematuros, aquele cuidado, aquela delicadeza, eu não sei explicar. Eu acordava todos os dias sorrindo e feliz quando eu trabalhava na neonatal. E não é à toa que eu parti para essa área dos recém-nascidos e agora com um outro enfoque, né? Porque agora eu trabalho com bebês sadios, mas com alguma dificuldade da mãe ou do próprio bebê em sugar o peito e ser alimentado. Perfeito. Está realizada? Sim, Está se muito. realizando, né. Sim. E o que que você espera do nosso próximo projeto, que é esse podcast, daqui para frente, né, que nós estamos marcando o nosso início hoje,
de um projeto longo, se Deus quiser, vai para frente, vai vingar? E qual é assim, não, isso é o que eu quero fazer? O podcast ele veio para transbordar. Eu penso que todos os convidados, com uma conversa clara, objetiva e simples, porque ele é da área de saúde, mas voltado para a população em geral. Então, muitas dúvidas com certeza serão tiradas, muito conhecimento será adquirido. Então, o que a gente sabe, a gente não precisa manter para a gente tem que transbordar, a gente tem que passar para o outro esse conhecimento. E o podcast veio para isso, para que a gente possa. A gente tem que aproveitar que a gente está na era digital, que nós fazemos live, produzimos conteúdo, mas o podcast, com esse cunho educativo, ele veio a calhar e, assim, o que eu espero é que ele atinge o maior número de pessoas possíveis e que ele seja algo leve, algo prazeroso, que as pessoas possam assistir, ficar satisfeitas, ficar felizes com o que elas estão vendo e ouvindo. O objetivo aqui é falar, né? Sim. Falar mesmo, contar um pouquinho da experiência e por que disso, né? Mas de forma leve, um bate-papo, algo que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Perfeito. E agora eu vou passar para você. Diz para mim quem que é o Marcos. Então tá, eu sou enfermeiro também, me formei em 2016 numa universidade aqui em Foz do Iguaçu, não sou natural de Foz do Iguaçu, vim do Mato Grosso do Sul, já faz muitos anos, né, então já sou quase um cidadão iguaçuense. Trabalho na área da saúde já há mais de 15 anos. Eu entrei no hospital, onde eu trabalho até hoje, no pronto-socorro, trabalhei muitos anos na emergência, atendia diferentes tipos de traumas e eu cuidava da pessoa naquele momento de dor, né, no pronto-socorro. E qual era o contato? O pronto-socorro, você atende a emergência, o paciente passa por você, ele vai para dentro do hospital, ele interna, você não fica sabendo mais o desfecho, né. Ou muitas vezes ele vai para casa e você encontra ele na rua: "Ah, você me atendeu no pronto-socorro", né. E tem algumas experiências no pronto-socorro, eu fiz 8 anos de pronto-socorro, de emergência, mas em 2016 eu me formei enfermeiro. No pronto-socorro eu era técnico, em 2016 eu me tornei enfermeiro, e tinha 2 vagas. Eu fiz a prova, passei para enfermeiro, eu podia escolher ou pronto-socorro, que eu já trabalhava há 8 anos, estava saturado, ou oncologia, que eu também atendia no pronto-socorro alguns pacientes oncológicos, mas eu não sabia, assim, o profundo, o que era realmente estar dentro de uma oncologia, né. E aí eu escolhi para a área da oncologia. Como eu já estava trabalhando na área da oncologia, eu resolvi fazer especialização, então eu sou especialista em oncologia. Tenho o consultório de enfermagem, onde trabalhamos juntos lá no Honorato Cuidados. Eu trabalho na parte de primeira consulta de enfermagem. A pessoa descobre o câncer, o médico passa aquele monte de informação que a pessoa não entende nada, e ela vai até o nosso consultório e a gente troca em miúdos o que que ela vai enfrentar, o que que vem pela frente. E eu posso dizer assim que eu me realizei. Hoje, se eu sou um profissional melhor, é porque eu vim para a área da oncologia, porque eu trabalho com quem realmente precisa, muitas vezes está numa condição desfavorável e precisa do meu trabalho, da minha motivação para seguir em frente. Porque o tratamento oncológico não é simplesmente igual você vai no hospital, ganha um bebê, vai para casa e acompanha, né. A oncologia é, você recebe um diagnóstico desfavorável que você não quer ouvir. Há muitos anos era um final de vida, né. Recebi um diagnóstico: "Ah, você está com câncer de mama". Então, hoje eu aprendi a lidar com isso, né, a dificuldade da pessoa dentro da oncologia e trocar este diagnóstico desfavorável por motivação. E então eu sou mais um motivador, muitas vezes, do que um enfermeiro mesmo da pessoa que está lá, no nosso serviço. E eu auxilio para que ela enfrente de uma forma mais leve um tratamento que não é fácil. Primeiro que a mulher, quando descobre um câncer de mama, ela perde uma parte do corpo, que é a retirada da mama, parcial ou total, seja ela, depende de qual que o médico escolhe para o tratamento, mas existem muitas outras perdas que essas mulheres enfrentam no dia a dia. A perda do cabelo, né, a gente valoriza muito, a estética e o cabelo cai naturalmente com o uso da quimioterapia, mas também existem outras perdas, a mulher perde a libido, a mulher entra na menopausa precoce com a quimioterapia. Então,
Do diagnóstico para frente, ela começa a perder muitas coisas. Uma delas é o casamento, porque a mulher começa a enfrentar o tratamento oncológico e o marido vai junto na primeira consulta. E aí a gente começa a conhecer aquele marido, aquela família. Na segunda consulta, vai a mãe da moça. Na terceira consulta, só vai ela. E aí você, como enfermeiro, começa a abordar e perguntar: "Por que é que seu marido não veio?" Aí fala: "Ah, ele foi jogar futebol". Resumindo, já tá deixando ela tocar sozinha. E quando passa 4, 5 meses, essa mulher conta que o marido já largou, porque ela perde a libido, ela não tem o prazer, ou ela tem, mas não é como o homem quer. O homem, ele busca o prazer o tempo todo. E lá dentro da oncologia eu passei a entender isso e a ajudar as pessoas a enfrentar a doença de uma forma mais leve. Pensando nisso, a gente criou o Honorato Cuidados, que é uma abordagem quase que tudo que o hospital oferece, a gente oferece para a pessoa na casa dela. Desde dentro da lei, o médico prescreve, a gente cuida e oferece para que ela vá o mínimo possível para o hospital, né, para que ela precise menos do serviço. Então lá a gente tem enfermeiros, especialista na sua área, tem eu que sou oncológico, Marília que é amamentação e trabalha com a parte da mãe, o bebê, a enfermeira Adriele que trabalha curativos, contratamos uma psicóloga que quer dar esse suporte psicológico não só para eles como para a gente também, lidar com tudo isso, né, e quando precisa do médico, a gente oferece um médico, então a gente tenta enfrentar isso mais fácil, né, não é fácil. Também muitas vezes a gente se depara com algumas perdas inesperadas de algum paciente que se vai, e a gente sempre sente. A gente fala que o enfermeiro ele tem que ser de ferro, né, só que o enfermeiro de ferro, ele faz aquilo todo dia. E o enfermeiro quando ele é humano, ele faz todo dia aquilo, mas com um olhar diferente. O que a gente pode ser diferente, né. E foi por isso que nós pensamos, né, no nosso projeto que é o podcast, para falar sobre saúde. Nós queremos trazer pessoas aqui que vai contar história de vida, muitas vezes um médico que enfrenta um problema, ele trabalha na ortopedia, ou numa oncologia, ou num pré-parto, diferentes pessoas, né. E este projeto envolve muitos sonhos, né. E nós vamos juntar esses sonhos e mais para frente a gente vai ver o que que ele resultou, né. Eu espero que resulte muitos e motive muitos profissionais a estar contando um pouquinho da história. É, Marcos, quando nós nos conhecemos, a gente teve uma afinidade. Lógico, quando nós nos vimos pelas primeiras vezes, eu trabalhava ainda no hospital que você trabalha, então, mas nós não tivemos um contato igual nós tivemos posteriormente quando começamos a trabalhar no mesmo local, no mesmo ambiente. E existe algo em comum entre a gente. Nós queremos nos conectar, conectar pessoas que pensam parecido, da mesma forma, que seria o quê? Auxiliar, ajudar pessoas, oferecer o que a gente tem de conhecimento, mas não só isso, porque a pessoa não é a doença. A gente precisa pensar nela como um todo. E quando você fala da família, às vezes as pessoas julgam porque o esposo abandonou, porque a mãe não acompanha e tudo mais. Mas existe algo por trás disso. Talvez, com certeza, a família deveria ser assistida igual o paciente, porque tem a fase da negação, e aí as mudanças são muito bruscas. Bom, eu não sou especialista em oncologia, mas, né, imaginamos que seja assim. E o ser humano ele se afasta, não, vai perdendo interesse e se afasta. E aí você pensa: "Nossa, mas como se afastou de alguém que está em sofrimento, em tratamento e tudo mais?". Tem coisas que a gente não consegue responder, mas a gente precisa dar o nosso melhor, dar o suporte para que essa pessoa possa vencer essa doença. E eu queria te perguntar como que foi no início? Você saiu de uma emergência, uma porta de entrada, que vê de tudo o tempo todo, dinâmico e tudo mais, e foi parar na oncologia, que querendo ou não é um ambiente pesado no sentido de pacientes terminais ou não, mas existem os terminais e o número de óbitos é maior do que uma porta de entrada, talvez. Não sei se estou falando besteira. E como que foi para lidar com aqueles pacientes que você atendeu por meses e você
querendo ou não, existe, o carinho, o afeto, e você precisar lidar com essa perda. Para você foi tranquilo? Você precisou buscar algum profissional que te auxiliasse? Alguma, eh, sei lá, alguma terapia talvez, ou alguém que pudesse conversar contigo, você desabafar, e é crescimento. Olha, assim, posso dizer que foi um choque, porém, eu já venho num processo de, eu digo que um preparo. Eu frequentei muitos anos na minha vida o grupo de jovens, então eu aprendi o que que é o valor de um abraço, o valor de um toque, o valor de chegar e falar assim: "Olá, Marília, tudo bem?". Chamar a Marília pelo nome, não a Marília pelo número do quarto ou o número do Diagnóstico. diagnóstico, o nome dela. "Ah, aquela que tem um câncer de mama", ou "aquela que tem um câncer de pulmão", não. Nós começamos, quando eu fui no pronto-socorro para oncologia, nós entramos num projeto que o hospital tinha criado, que era o enfermeiro fazendo quimioterapia, que é uma resolução do Corém, até então, antes não era executada. Então nós já entramos ali numa intriga, né, porque eram os técnicos que faziam, então nós já entramos tomando o lugar de alguém. Então nós tínhamos muitas coisas para se preocupar. E e aí a gente conversou e falou: "Não, nós vamos começar a chamar as pessoas pelos nomes", né. A gente brinca muito assim: "Ah, tem a tiazinha da copa", é a mulher que serve o café lá. Né, e o nosso trabalho é desde a mulher que serve o café, a mulher que limpa, que as poltrona, que prepara a sala para receber os pacientes, convidar pelo nome, saber quem é o nome, o que que ela faz e por que é que ela faz aquilo que ela está fazendo. E nosso trabalho se complementava. Eu saí de um lugar que era emergência o tempo inteiro, para ir para um lugar onde você precisava sentar numa cadeira para pegar uma veia. Mas quando você senta para puncionar uma veia, você tem que sempre, eu sempre pensei assim: "Eu estou indo conhecer uma história, saber quem que é a pessoa que eu estou ali do lado, o que ela faz, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de ouvir", né, e nós começamos a humanizar o nosso atendimento. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou humano o tempo inteiro dentro da oncologia. E porque é uma pessoa que está numa condição desfavorável, confiando num profissional que ela nunca viu às vezes, acreditando que aquilo que eu estou aplicando é uma quimioterapia que vai ajudar na cura ou no retardo do crescimento da doença. E e aí eu passei a me perguntar assim: "Espera aí, por que é que o Marcos faz isso?". Eu digo com toda certeza que eu gostaria de ser atendido pelo profissional Marcos Aurélio quando eu estivesse doente. Espero que isso nunca aconteça. E muitas vezes a gente também, se envolve tanto com o paciente, com uma história, que algumas vezes já aconteceu e não foram poucas, que o paciente pede para entrar na sala de quimioterapia, senta lá e fala: "Não, hoje eu não quero a quimioterapia, só quero conversar". Por quê? Porque muitas vezes na casa ele não tem esse contato, né, muitas vezes na casa ele é o doente, e ele era o provedor, o que levava dinheiro para casa, de uma hora para outra ele recebeu um diagnóstico que é uma doença maligna, e ele parou de trabalhar, ele perdeu, entre aspas, a profissão, passou a ser uma pessoa doente. E agora ele precisa do outro, que é o mais difícil para quando é um caso de um homem. E e aí, então, a gente trabalha motivação para que essa pessoa enfrente o tumor, para que ela volte a fazer o que ela faz. E hoje, lá pela Honorato Cuidados, eu trabalho muito o cuidado paliativo domiciliar. Há um tempo atrás, há muitos anos, as pessoas morriam em casa, junto com a família, e dava o último suspiro em casa. De repente, com a correria do dia a dia, acostumou-se morrer no hospital. Porque é mais cômodo, eu levo lá, eles trocam fralda, eles fazem a comida, eles fazem tudo até a hora que meu ente querido morre, né. E a gente começou a trabalhar isso. O que é que eu posso fazer para que aquele doente faça a passagem ou morra em casa, Do jeito que ele do quer, jeito que ele quer, né. porque a maioria não quer que isso aconteça no hospital, mas por conta dos familiares acaba acontecendo. Isso. E é muito triste, porque eles pode fazer uma pesquisa, acho que foi feito, se eu não me engano, uma pesquisa. Se você estiver muito doente, onde você gostaria de estar? Com quem você gostaria de estar? Eles respondem: "Em casa, perto da minha família, E que acontece o contrário, perto né. dos meus filhos, dos meus netos e tudo mais".
Então, acontece o contrário, porque a família, ela acaba se desesperando, né? Acaba correndo com o paciente, com o familiar para o hospital e às vezes sem respeitar a vontade dele. Hoje, quando eu faço uma orientação com a família que está passando por um tratamento, eu sempre digo assim, ó, eu vou estar à frente de tudo que vai acontecer. Todos os processos para enfrentamento da doença, eu vou te falar. Por exemplo, vamos começar então com as consultas e o médico está decidindo o plano terapêutico. Você vai fazer quimioterapia, radioterapia, ou os dois juntos, ou braquiterapia. Aí o paciente agenda a primeira quimioterapia. Então, eu vou lá na família e explico, ó, vai fazer a primeira quimioterapia, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter diarreia, pode cair o cabelo. Então, o que que é o ideal? Às vezes a pessoa tem o cabelo grande e tem filhos pequenos, né? Imagine o baque que é, você tá fazendo comida, um pedaço cai um pouco do seu cabelo. Então, já oriento, ó, vai cortando, para quando ele começar a cair, tá pequeno, e a pessoa já começar a entender a mudança que está acontecendo. E até a aceitação, você se aceita mais. Marcos, e tem aquela família que fala: "Não, isso não é para mim. Tem, Eu não gostaria de fazer, eu não gostaria de passar por isso, então eu vou deixar evoluir e vou procurar viver a minha vida da forma que eu quero". tem muitas famílias e muitas pessoas. Claro que nós temos que motivá-la a tratar, mas também a gente não pode obrigar, né. Às vezes Uhum. acontece casos até assim, ó, o paciente não quer e a família exige que ele se trate, entendeu? Ou então a família não quer que o paciente saiba o diagnóstico. E existe algum respaldo? Por exemplo, o paciente não quer, vocês respeitam a vontade da família ou do Nós paciente? precisamos respeitar sempre o paciente. Se ele Tá. tem autonomia para responder por si, Uhum. ele é o soberano. A decisão Tá. dele é a que vai valer, né. E o contrário, a família sabe, o paciente não sabe? A gente até tenta respeitar, até certo ponto, mas, assim, perante a lei, o paciente tem que saber sobre o seu tratamento. Ele e o médico não pode esconder a verdade dele, Uhum. entendeu. Se o paciente falar: doutor, quais são as principais perguntas que chegam pra gente? "Ah, eu estou com o diagnóstico, será quando que eu vou morrer?" É, eles querem uma data. Isso, querem data. Por quê? Existe, um mito que diz assim: eu tô com câncer, eu vou morrer em 6 meses. Ou então você vai falar assim: eu tenho câncer, o médico me deu 3 semanas, vai contar para todo mundo, né. Então, a gente faz muito disso, a gente não fala sobre datas. Não vamos viver, precisamos Até viver. porque, né, Marcos, venhamos e convenhamos, quem sabe o dia que vai morrer? Se Não eu te tem como contar, nós você temos datar. nós temos experiência sim, muitas vezes, a gente está com o paciente, quando ele recebeu o diagnóstico desfavorável, acompanha todo o processo evolutivo da doença dele, e quando ele está lá no leito de morte, imagine, já recebi ligação meia-noite: "Marcos, vem aqui, que o fulano tá te chamando". Aí eu vou lá, seguro na mão, falo: "Vai em paz, você já cumpriu sua missão", e muitas vezes morre segurando a mão da gente. Ou então a gente despede, vira as costas, não dá 5 minutos, a família liga para voltar, que ele se foi, né. E há um tempo atrás, quando morria alguém, nossa, tinha aquela gritaria, aquele choro, né. Quem é que faz isso hoje? O familiar que mora lá longe, que chega em cima da hora e fala: "Meu Deus, tá morrendo, você não vai fazer nada", né. Mas a família que tá ali, viveu todo o processo da doença, Foi que preparada para isso? cuidou, que tá preparado, ele tá entendendo que aquele momento é o final, Uhum. né. E vai ser eu, vai ser você, vai ser todo mundo, vai acontecer disso. É diferente de você sair para ir no mercado e é atropelado ou leva um tiro e É, morre. alguma coisa súbita, não Isso, é? Alguma coisa que vocês prepararam. isso. Então hoje nós trabalhamos mais isso com o paciente oncológico, que ele se preparar, porque uma hora ele vai descansar. E aconteceu o quê? Quando a gente começou a explicar isso, as pessoas começaram a melhorar. Tipo: "Não, eu preciso viver muito mais". Eu tenho hoje uma história de um senhor de 72 anos que está fazendo faculdade na Unila. Eu ia te perguntar isso. Nós sabemos que a nossa mente comanda o nosso corpo, não o contrário. E, o otimismo, a vontade de viver, as realizações, elas podem sim dar uma vida longa, talvez uma vida sem problemas,
e até uma vida sem câncer. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu digo assim, se você quiser que eu nomeie milagres aqui, a gente não tem. Paciente que a gente encontra no mercado, eu falo pra minha esposa, meu Deus, eu matei aquela mulher. Lembra que eu te falei que morreu? Ela tá andando. Tem paciente que estava muito ruim, melhorou, escreveu um livro. Tem paciente, igual eu te falei, que falou, não, eu vou viver, eu quero fazer faculdade. 70 anos tá fazendo faculdade. É a força de vontade, É uma a força força. interior. E Se eu te que perguntasse o que te move, é o desejo de fazer alguma coisa melhor. Não é verdade? Dar uma sim, vida melhor para seus filhos, para suas filhas, para você mesmo. E esse é o motivo que nos traz aqui, né? Nós queremos melhorar a informação para que no futuro nós colhemos outras coisas. sim. E esse é o propósito do nosso bate-papo, né? Espero que tenhamos muitas conversas boas, muita troca, muitas informações, até que a gente não sabe, que a gente aprenda. E daqui para frente, daqui uns dias nós vamos discutir, né? Decidir qual que é o dia melhor para a gente estar passando isso Sim. daí. E vamos lá, vamos. Espero que dê certo a nossa parceria, né? E vamos muito além do que a gente pensa. Em breve nós vamos anunciar qual a data do primeiro, no caso do segundo episódio, porque aqui já está valendo o primeiro. Do segundo episódio vão ser ao vivo, então nosso plano é semanal, ainda falta definir o horário e o dia da semana, mas estaremos aqui, eu e o Marcos, ou só eu e um convidado, ou só o Marcos e um convidado, ou todos nós juntos, para podermos discutir diversos assuntos. Agradeço a disponibilidade e vamos juntos. Até o nosso próximo encontro. Tchau.